Um espaço para a palavra de Deus. Programa e de evangelizar. Muito mais louvor. Começa agora. Podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Olá, povo de Deus! Estamos começando mais uma programação católica Ide e Evangelizai. Uma programação que traz para você a reflexão sobre a fé católica, sobre a doutrina católica. E hoje, no dia 8 de dezembro de 2023, nós trazemos para você uma reflexão sobre a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Um assunto que está na narrativa do livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Nossa reflexão trata sobre Nossa Senhora como Mãe de Deus, escolhida por Deus para se tornar a mãe de seu Filho, Jesus Cristo. Nesta época, Maria vivia em Nazaré, uma pequena cidade na região da Galileia, na antiga Judeia. A anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora é descrita como um dos momentos marcantes na história da fé, revelada pela Sagrada Escritura, que mudou para sempre a história da humanidade. Neste episódio, descreveremos por que a Anunciação foi tão importante e o que significou para Maria e para o mundo. Então, fiquemos atentos à nossa reflexão de hoje. De Deus. Programa e de evangelizar. Muito mais louvor. Mensagem de Natal. De todas as épocas do ano, de todos os momentos da vida, este é um dos mais mágicos de sempre. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Isso é o que eu desejo a quem tem o coração cheio de esperança. Que a alegria de viver e de amar o próximo esteja presente em todos os corpos e mentes. E que não faltem amigos nem família ao lado de cada um de nós. Vamos comemorar o Natal e dar força ao Ano Novo agora mesmo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Votos de toda a equipe. A você, amigo colaborador. E a você, amigo ouvinte. O mundo está passando por duas grandes crises que transformam o modo de ser, de pensar, de falar, de viver e de tomar decisões na sociedade atual. Algo que já se compreendeu por ser um processo de mudança inevitável. Por que será que tudo isso está acontecendo? A fé cristã que padronizava a obediência alinhada à Sagrada Escritura e o seguimento da doutrina contextualizada na salvação das almas para a eterna felicidade está se modificando de forma que comportamentos antes denominados como pecado já tomam uma direção conceitual diferente, tornando-se conceito de pecado algo obsoleto. Você deseja conhecer um pouco mais sobre o assunto? Então adquira o livro Descristianização e Superpopulação Mundial, do professor Edivan Sena, em breve nas livrarias. Estamos apresentando Podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai. Momento de oração.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, Deus da vida, neste momento quero entregar em vossas mãos todos os ouvintes desse podcast, todas aquelas pessoas que vão escutar este episódio de podcast, vão conhecer um pouco sobre a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Senhor Deus, eu entrego cada um desses ouvintes em tuas mãos. Toma sua vida, Senhor. Toma a sua inteligência, o seu coração, e faz de cada uma dessas pessoas, ó Deus, novas criaturas. Enchei-as do vosso Espírito, Senhor, como fizeste com a vossa mãe. Vossa mãe era repleta do Espírito de Deus, e por isso foi que ela te agradou, e por isso foi que ela foi a escolhida para ser vossa mãe. Jesus amado, escuta a minha oração neste momento e concede a cada um dos ouvintes o vosso Espírito Santo, para que eles possam se entregar, se abrir à vossa graça, Senhor. E unido a Ti, pela Tua palavra, pela vossa mensagem, pela vossa doutrina, eles possam mudar de vida, serem transformados em novas criaturas. E como Maria, cheia do Espírito de Deus, disse sim ao chamado de Deus para ser a mãe do Senhor, cada um dos ouvintes possam dizer sim, Senhor, eu aceito a vossa palavra, que a vossa palavra domine a minha vida. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu irei levar a palavra que vai curar as almas que estão perdidas, que estão doentes, que vai curar essas almas, e assim elas se deleitem no vosso amor. E pelo sim que eu der ao meu Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu irei levar a palavra que salva. Essas almas possam serem salvas. Essas almas possam ser beneficiadas com a graça do vosso poder, com a graça do vosso amor na vida de cada uma das pessoas
que ouvirem o Evangelho que esses ouvintes irão pronunciar. Sim, Senhor, eu entrego cada um desses ouvintes em Tuas mãos, para que eles possam dizer sim ao vosso chamado, ao chamado à santidade e ao chamado para a evangelização. Ouvi, Senhor, neste momento a minha oração. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos para escutar a minha oração neste momento e conceder essa graça, Senhor, para a vida de cada um desses ouvintes e de todos aqueles que se tornarem ouvintes das palavras que eles pronunciarem em vosso nome. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Mensagem de Natal. Chegou mais o Natal. E você já parou para pensar realmente no que é o Natal e qual o sentido desta noite tão especial que comemoramos todos os anos? Todos os anos nos reunimos com os nossos familiares e amigos, trocamos presentes, celebramos o nascimento do menino Jesus, comemos e bebemos até nos fartarmos. Confraternizamos em uma noite de festa e de alegria. Mas e o que fica do Natal em nossas vidas? Não podemos esquecer que o Natal é um momento de renascimento da fé e de reafirmação de compromisso com a paz, com a solidariedade e com o amor pelo próximo. O Natal de verdade não precisa de presentes, belas roupas, uma grande ceia. O Natal de verdade é tempo de partilha e de união, de perdão, de generosidade, de fraternidade. Deixe o espírito do Natal entrar na sua vida e deixe-o sempre vivo em seu coração. O Natal pode ser todo dia. Feliz Natal, feliz Ano Novo, votos de toda a equipe, a você amigo colaborador e a você amigo ouvinte. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Um espaço para a palavra de Deus. Programa Ide Evangelizai. Muito mais louvor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à Igreja. Abra o seu coração para ouvir e acolher com alegria a palavra de Deus. Desperta tu que dormes. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Você pretende ter um futuro em que se realize os planos de sucesso sonhados por você? Temos consciência de pessoas extremamente pobres que conseguiram se realizar por meio da decisão de lutar pela realização de seus sonhos. Você também tem sonhos para serem realizados e poderá realizá-los, mesmo que existam vozes que te digam que seu sonho é impossível e que você está perdendo tempo em querer realizá-los. Não dê ouvido a essas vozes. Lute pelos seus sonhos. Venha estudar na EJA. As aulas já começaram. Se você não quer perder a oportunidade de realizar seus sonhos, venha fazer sua matrícula na EJA. Você que ainda não concluiu a etapa da educação básica relativa às primeiras séries iniciais, 1º ao 5º ano, matricule-se e dê continuidade aos seus estudos. Estamos funcionando das 7h30 às 21h30. Estamos esperando você. Não perca tempo. Estamos funcionando na Escola Municipal Dom Miguel Fenelon Câmara. Endereço: loteamento Jardim Petrópolis 2, Bloco A, quadra 26 sem número, Maceió, Alagoas. Ponto de referência em frente à quadra municipal, que se qualifica como ponto de referência aos bairros Jardim Petrópolis, Xande Jaqueira e Boa Vista. Telefone para contato: 82 3315 46 49. Mensagem de Natal. O Natal conta a história da família mais importante do mundo. A família que serve de exemplo de amor e união para toda a humanidade. Por isso, Natal é tempo de família. É tempo de compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que são responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência. No Natal não há maior presente do que a presença daqueles que amamos e que são caros para nós.
Não há nada mais importante do que estar entre os nossos familiares. Natal é tempo de perdoar, de amar e de receber a bênção de Deus, o nosso grande Pai. É tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem, da paz e da felicidade. Deixe o Espírito do Natal entrar em sua vida. O Natal é amor. O Natal é família. Feliz Natal, feliz Ano Novo, votos de toda a equipe, a você amigo colaborador e a você amigo ouvinte. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Momento de reflexão. Programa Ide Evangelizai. Meditando a palavra. Vamos agora começar a nossa reflexão a respeito da palavra proclamada do evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, que trata a respeito da anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Esse evangelho, que foi proclamado em todas as igrejas do Brasil, Igreja Católica, no dia 8 de dezembro de 2023, é o evangelho que já deixa claro para todos nós que estamos no tempo do Advento. Estamos nos preparando para o Natal do Senhor, o nascimento de Jesus. É Advento. É tempo da Boa Nova. Jesus está para nascer em nossa vida. E todo esse processo é carregado de muitas mensagens que edificam o povo de Deus. Advento é uma preparação para a vinda do Senhor. É claro que essa vinda do Senhor não é somente o nascimento de Jesus. Também representa a sua segunda vinda, quando ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas no momento do Advento, o que é mais frisado é o nascimento de Jesus. Esse momento nos traz muitas reflexões, nos traz as dificuldades que Maria passou durante o momento em que ela estava carregando no seu ventre o Filho de Deus. Nos traz uma reflexão a respeito das mulheres que abandonam seus filhos nos seus próprios ventres e promovem o aborto de suas crianças, de seus filhos. E também nos traz uma mensagem muito importante para que nós possamos refletir a respeito daquele que anuncia o nascimento de uma vida, o nascimento de um bebê. Nós sabemos que nos dias de hoje, as mães, quando engravidam, elas recebem a notícia de um ginecologista que ela está grávida, que ela está esperando um bebê, que futuramente vai nascer uma criança. No tempo de Maria, ela recebeu a notícia, não foi de um ginecologista, ela recebeu a notícia de um anjo. O anjo Gabriel, o anjo enviado por Deus para anunciar a Maria que ela havia de conceber e dar à luz o seu filho. Maria, uma menina de apenas 15 anos, deveria dizer sim ao chamado de Deus para que ela fosse mãe. Não uma mãe qualquer, mas a mãe do Filho de Deus. E olha só, minha gente, como Maria foi corajosa.
Diferente das mulheres de hoje, que não têm uma coragem tão grande assim. As mulheres, para escaparem das dificuldades da vida, das dificuldades financeiras, e muitos até por serem sós, por não ter um marido consigo, elas não têm a coragem de deixar o filho se desenvolver no seu ventre e assim provocam o seu aborto. Maria viveu uma situação difícil para ela na sua época. Ela, se aparecesse diante do seu povo como uma mulher grávida, esperando um bebê sem estar casada, ela seria tida como uma praticante de adultério. Ela era noiva de José. Então, o que deveria acontecer com ela, de acordo com as leis da época? Ela deveria ser apedrejada até a morte. E quem jogaria a primeira pedra nessa mulher? Nada mais, nada menos do que o seu noivo, José. E Maria tinha consciência disso. E mesmo assim, mesmo diante das ameaças que ela estava recebendo pela situação de aceitar, ela disse sim ao chamado de Deus. Disse sim ao plano de Deus. Ela recebeu a notícia do anjo que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo e seria a mãe do Salvador do mundo. Ela poderia ter dito não ao anjo, que não aceitaria essa carga sobre suas costas, que não aceitaria o risco de ser apedrejada, que não aceitaria o risco de ser rejeitada pelo seu noivo, José, o carpinteiro, o justo. Pelo contrário, ela disse sim ao anjo mensageiro de Deus. E quem era esse anjo? Era um arcanjo, um escolhido de Deus, para anunciar a ela essa boa notícia. Uma boa notícia que foi anunciada por ele, mas que foi acompanhado por outros anjos que anunciaram aos pastores que eles receberiam uma boa notícia, que eles conheceriam o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus da vida deles. Esses anjos disseram para eles: bem-aventurados, pois começaste a conhecer a boa nova, o nascimento do Filho de Deus. E que eles encontrariam essa criança deitada em uma manjedoura. E foi o que aconteceu. Quando esses pastores foram onde estavam José, Maria e o seu bebê, a sua criança recém-nascida, eles se alegraram com isso. E lá adoraram ao Senhor da sua vida, juntamente com os 3 reis magos, que lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Essa resposta que Maria disse ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma resposta que muitas pessoas têm medo de dizer, por conta das consequências que pode provocar esse sim que nós podemos dar ao nosso Deus. Maria também estava ciente disso quando disse, eis aqui a serva do Senhor. Estava ciente das consequências que sofreria ao dizer sim ao chamado de Deus, ao dizer sim ao plano de Deus.
E esse menino seria perseguido. Por quê? Porque ele era nada mais, nada menos o rei, o novo rei, ou melhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Algo que confundiu a cabeça de Herodes, que tinha medo de perder o seu trono. Daí, esse rei ordenou aos 3 reis magos que, quando soubesse do nascimento dessa criança, anunciasse a ele para que também ele fosse adorá-lo. Na verdade, ele não queria adorar a Jesus. Pelo contrário, ele queria matá-lo, porque ele não queria perder o seu trono. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no Natal, nos aproximando do Natal. Estamos no Advento. E Jesus Cristo quer nascer no coração de cada um de nós. O que nós vamos ser para esse Jesus que quer nascer em nosso coração? Queremos ser aquele que se prostra diante de sua presença para adorá-lo, como diz a palavra de Deus quando fala assim: todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou faremos como Herodes, uma adoração que não é adoração, apenas uma mentira, para tirar Jesus da sua vida. Muitas pessoas matam Jesus dentro de seus corações quando se rendem ao pecado, tal qual fez Herodes. Herodes recebeu uma boa notícia, uma notícia transmitida pelos 3 reis magos, de que o Filho de Deus iria nascer. Mas ele não acolheu essa boa notícia com alegria. Pelo contrário, ele planejou matar Jesus. E assim muitas pessoas matam Jesus dentro de seus corações. Também muitas mães matam seus filhos dentro de si com a prática do aborto. Precisamos acolher Jesus em nossa vida. Precisamos acolher Jesus em nosso coração. Ele é o Senhor da nossa vida. E como tal, nós devemos adorá-lo, porque fora dele não há salvação. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Mensagem de Natal. Natal é amor, é esperança, é paz e é perdão. Esses são os sentimentos com que devemos viver a celebração do nascimento do nosso Salvador. E que Jesus renasça no coração de todos nós, fortificando nossa fé. Desejo um Feliz Natal para você.
e que a sua casa se encha de alegria, amor e harmonia. Que todos os seus entes queridos se juntem a você e celebrem esta data na paz de Cristo. Que Deus abençoe e ilumine o seu caminho no ano que vai começar com muita saúde, paz, amizade e amor. Que a chama da fé jamais esmoreça em seu coração e seja sua força nas tribulações. Fique com Deus e Feliz Natal! Feliz Natal, feliz Ano Novo, votos de toda a equipe, a você amigo colaborador e a você amigo ouvinte. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação normal, em que nós estamos tratando a respeito da reflexão sobre o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Esse anúncio foi algo muito importante para a vida da Mãe de Jesus. Também é algo muito importante para a vida dos católicos. Quando Deus desejou que Maria se tornasse a mãe de Jesus, Ele não foi simplesmente fazendo isso acontecer na vida dela. Ele precisava saber de Maria. Claro que ele já sabia, mas ele precisava também se manifestar, para que Maria também manifestasse a sua resposta a Deus. Daí Deus mandou um anjo que anunciasse a Maria que ela deveria conceber pelo Espírito Santo e dar à luz ao Filho de Deus. Também para nós, Deus já sabe qual é a nossa resposta a Ele. Mas Ele precisa que nós tenhamos uma resposta para Ele. E a nossa fé é a nossa resposta a Deus. Assim como a fé de Maria foi a resposta a Deus. E pela sua fé, ela disse sim ao anjo Gabriel. Sim, eis-me aqui, a serva do Senhor. E nossa resposta como fé e com fé deve ser também a manifestação do nosso amor a Deus, ao qual também devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A nossa fé deve nos conduzir a essa resposta. A nossa resposta deve nos conduzir a esta fé. Nossa resposta e nossa fé a Deus estão interligados. Deus chama todos para o milagre da santificação, para o milagre da santidade, para o milagre da conversão. Mas muitas vezes nós dizemos não a Ele. Nós dizemos não. Eu não estou pronto para que a vossa palavra se faça acontecer em minha vida. É isso que nós dizemos muitas vezes ao nosso Deus. E não como Maria fez e disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui o servo do Senhor. Que a palavra de Deus se faça acontecer na minha vida. Então, podemos ver que a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora se torna muito importante como testemunho de fé e de coragem que nós também devemos ter diante de Deus. A anunciação
do nascimento de Jesus, a Maria, mostra para nós a verdadeira identidade do Filho de Deus. Ele iria se fazer carne e habitar entre nós. O Deus da vida, o Deus que criou o universo, o Todo-Poderoso, se humilhou a ponto de nascer do seio de uma mulher, se fazer carne e habitar entre nós. O anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora nos mostra também, naquele momento, uma situação de obediência. Maria era a serva do Senhor. Ela sempre procurava fazer a vontade de Deus. Mas Deus precisaria que essa vontade que Maria queria fazer, porque ela havia se consagrado totalmente a Deus, essa vontade de Deus era preciso ter uma confirmação. E essa confirmação aconteceu quando Maria disse, diante do anúncio do nascimento de Jesus: eis aqui a serva do Senhor. Daí a sua importância, pois Maria mostra para nós um exemplo de obediência a Deus, um exemplo de aceitar na sua vida a vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer, procurar fazer a vontade de Deus. Então, esse anúncio do nascimento de Jesus representa um símbolo de fé e de obediência àquele que nos criou, àquele que nos salva, àquele que nos ama. E devemos tomar esse exemplo para a nossa vida, procurando fazer como Maria, procurando seguir o exemplo de Maria, para que nós sejamos santos. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. O mundo está passando por duas grandes crises que transformam o modo de ser, de pensar, de falar, de viver e de tomar decisões na sociedade atual. Algo que já se compreendeu por ser um processo de mudança inevitável. Por que será que tudo isso está acontecendo? A fé cristã que padronizava a obediência alinhada à Sagrada Escritura e o seguimento da doutrina contextualizada na salvação das almas para a eterna felicidade está se modificando de forma que comportamentos antes denominados como pecado já tomam uma direção conceitual diferente, tornando-se conceito de pecado algo obsoleto. Você deseja conhecer um pouco mais sobre o assunto? Então adquira o livro Descristianização e Superpopulação Mundial, do professor Edivan Sena, em breve nas livrarias. Mensagem de Natal. Um momento doce, cheio de significado para as nossas vidas. É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É momento de deixar nascer essa criança pura, inocente e cheia de esperança que mora dentro de nossos corações. É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre que nasceu numa manjedoura para nos fazer entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Votos de toda a equipe. A você, amigo colaborador, e a você, amigo ouvinte. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Muito bem, estamos de volta com nossa reflexão sobre o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, sobre sua concepção, a concepção de Jesus em seu ventre. Essa concepção, a concepção de Jesus no seio de Maria, ofereceu ao mundo a esperança de uma salvação. É claro que algumas pessoas não sabiam que aquela gravidez de Maria era a gravidez que ia trazer ao mundo o Filho de Deus, aquele que resgataria o mundo da condenação do pecado. Quando o arcanjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, logo 3 meses depois, ou melhor, 9 meses depois, alguns anjos apareceram aos pastores de Belém, anunciando para eles sobre o nascimento do Filho de Deus. Esses pastores conheceram de primeira mão a boa notícia, a notícia da salvação. Eles foram anunciados por anjos. Os 3 reis magos viajaram uma certa distância para saudar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então esses aí, de primeira mão, conheceram a respeito do nascimento do Filho de Deus. O restante da humanidade não estava sabendo do nascimento de Jesus. Ele só se revelou depois de adulto, em que as pessoas tiveram certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Mas através do nascimento dele, surgiu aí uma esperança de salvação. Aqueles pastores que presenciaram a aparição daqueles anjos anunciando o nascimento de Jesus, logicamente contaram para os seus sobre essa boa notícia. E esses passaram a ter a esperança de uma salvação. É verdade que naquele tempo o povo da Judéia, o povo de Israel viviam sofrendo uma opressão provocada pelos romanos, e alguns acreditavam que o novo rei que deveria nascer, ou melhor, o Emanuel que deveria nascer, ele seria o salvador daquele povo de forma libertária, em que ia libertar aquele povo de quê? Da opressão humana. Mas a salvação de Jesus tinha um outro objetivo, que era a salvação da alma. Então Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade de seus pecados. Não para salvar a humanidade de uma opressão humana. Também Jesus Cristo, quando veio a este mundo, veio trazer para todos a graça da santidade, trazer para nós a esperança de poder conhecer a graça da santidade. E se a gente vive a santidade em nós, a gente deixa de oprimir o outro. Então, a libertação de uma opressão humana é apenas uma consequência, mas o principal objetivo de Jesus nascer, de Jesus vir a este mundo, foi salvar a humanidade de seus pecados.
e dar-lhes a chance de retornar a um relacionamento positivo com o Deus onipotente. Se nós lermos a Sagrada Escritura lá no livro de Gênesis, nós vemos que o homem tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele foi criado por Deus, recebeu todas as bênçãos de Deus, e no final da tarde, Deus sempre aparecia naquele jardim para se relacionar com o homem, para manter um certo relacionamento, uma certa intimidade com o homem, em que Deus falava com o homem e o homem falava com Deus. Essa intimidade, esse relacionamento foi quebrado quando o homem se deixou tentar, quando o homem se deixou vencer pela tentação do demônio, que estava presente no corpo de uma serpente. Então, essa quebra, Jesus resolveu restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem, quando ele veio a este mundo e se manifestou para a salvação de todos. Então, através do nascimento de Jesus, Deus nos deu o presente incrível de nos libertar da condenação do pecado e nos ensinou que existe esperança para além da morte. Ou seja, se nós jamais conseguiríamos ser salvos obedecendo às leis de Deus, porque a própria palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então todos pecaram e nós jamais conseguiríamos ser salvos pelas nossas próprias forças. Então precisaríamos da graça de Jesus para conseguirmos a salvação eterna. E Jesus nos deu essa graça quando Ele nasceu, quando Ele se manifestou ao mundo, quando Ele morreu numa cruz pela nossa salvação. Então o nascimento de Jesus nos trouxe uma esperança. O nascimento de Jesus foi um presente de Deus para todos nós. O nascimento de Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos livrou da condenação eterna. Porque se nós não obedecíamos à lei de Deus, nós seríamos condenados, porque estaríamos vivendo no pecado. Mas Jesus Cristo, se manifestando a nós, Ele nos concedeu a graça dessa libertação. E aí nós temos a graça de estar na presença de Jesus. E essa presença nos traz a esperança de uma vida eterna. É claro que todos nós teremos uma vida eterna. Independente se nós somos pessoas santas ou pecadoras. Independente se nós formos para o céu ou não, nós teremos uma vida eterna. Mas qual vida eterna nós queremos viver? Isso depende muito da graça de Deus. Quem morre na graça vai para a vida eterna no céu. Quem não morre na graça vai para a vida eterna onde? No inferno. E é dessa condenação do inferno que Jesus Cristo nos libertou pela sua manifestação, pelo seu sacrifício na cruz, pela graça que Ele nos concede pela Eucaristia. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena.
Você pretende ter um futuro em que se realize os planos de sucesso sonhados por você? Temos consciência de pessoas extremamente pobres que conseguiram se realizar por meio da decisão de lutar pela realização de seus sonhos. Você também tem sonhos para serem realizados e poderá realizá-los, mesmo que existam vozes que te digam que seu sonho é impossível e que você está perdendo tempo em querer realizá-los. Não dê ouvido a essas vozes. Lute pelos seus sonhos. Venha estudar na EJA. As aulas já começaram. Se você não quer perder a oportunidade de realizar seus sonhos, venha fazer sua matrícula na EJA. Você que ainda não concluiu a etapa da educação básica, relativa às primeiras séries iniciais, 1º ao 5º ano, matricule-se e dê continuidade aos seus estudos. Estamos funcionando das 7h30 às 21h30. Estamos esperando você. Não perca tempo. Estamos funcionando na Escola Municipal Dom Miguel Fenelon Câmara. Endereço: loteamento Jardim Petrópolis 2, Bloco A, quadra 26 sem número, Maceió, Alagoas. Ponto de referência em frente à quadra municipal, que se qualifica como ponto de referência aos bairros Jardim Petrópolis, Xande Jaqueira e Boa Vista. Telefone para contato: 82 3315 46 49. Mensagem de Natal. É chegada a época natalina. Tempo de reaproximarmos a família e os amigos, com boas comidas, muitas brincadeiras e risadas infinitas. Mas como já sabemos, o Natal tem um significado muito mais importante: o nascimento do menino Jesus, que veio ao mundo para renovar a esperança e a fé. Que os sentimentos sempre apareçam à frente dos presentes, que a nossa família continue unida nos caminhos do Senhor e que a felicidade reine eternamente na nossa casa. Vamos recordar todas as graças que foram recebidas e continuar com os corações cheios de amor de Cristo. Feliz Natal! Feliz Natal, feliz Ano Novo, votos de toda a equipe, a você amigo colaborador e a você amigo ouvinte. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Estamos de volta com a nossa programação normal. No nosso programa em que estamos refletindo sobre o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Esse anúncio que esse arcanjo trouxe para Maria já revelava o plano de Deus, o plano que Deus tinha para Nossa Senhora. Ele não queria que Maria fosse somente a mãe de seu filho. Ele queria também colocar nas mãos de uma mulher a responsabilidade de gerar esse filho. Não só gerar no seu ventre, mas gerar na sua educação, no seu cuidado. E se Jesus, no seu ministério, chamou muitas pessoas, chamou as pessoas para serem seus amigos, seus irmãos, então logicamente também Maria se tornou sua mãe. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que foi que ele fez? Ele disse a João, que naquele momento estava representando toda a humanidade, falou: Filho, eis aqui tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então, quando Maria se tornou mãe de Jesus, também se tornou nossa mãe. Porque uma vez que Deus nos adotou como filhos,
e Maria é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus, e Deus nos adotou como filhos, nós também nos tornamos filhos de Maria. Isso é um benefício para todos nós. Porque do mesmo jeito que Maria se preocupou com Jesus, em protegê-lo, em amá-lo, em educá-lo, a mãe de Jesus, como nossa mãe, também se preocupa com todos nós. E nós vemos essa preocupação quando ela, em algumas aparições, revela a sua preocupação com todos nós. Ela quer que nós façamos do mesmo jeito que ela quis que aquele casal, que aqueles serventes na festa de casamento quis que eles fizessem diante de Jesus. O que foi que ela desejou? O que foi que ela disse para eles? Fazei tudo o que o meu filho mandar. Então Maria, ela quer que nós façamos tudo o que Jesus mandar. Ela quer que façamos tudo o que o seu filho mandar. Essa é a vontade de Maria. Isso é um benefício para todos nós. Porque quando nós estivermos numa situação difícil, numa situação de pecado, que nós ficamos com vergonha de falar com Deus por conta dos nossos pecados e achando que Deus não vai escutar as nossas orações, nós podemos pedir a Maria e ela vai levar até Jesus o nosso pedido. Então isso é um benefício para todos nós. E do mesmo jeito, de acordo com a profecia, que Maria pisa a cabeça da serpente, como está lá no Apocalipse, se a serpente vier nos tentar, ela vai pisar em nosso lugar a cabeça da serpente, se nós nos dirigirmos a ela e pedirmos a sua intercessão. Daí a importância de nós nos dedicarmos à oração do terço, pedindo sempre à Mãe de Deus a sua intercessão. Então, o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria oferece um significado muito profundo à nossa vida. Esse anúncio nos mostra que a Mãe de Deus se torna também a nossa mãe. E que, além disso, a Mãe de Deus nos mostra um exemplo de fé que nós devemos seguir. Ela testifica de sua fé diante de Deus, com sua resposta, com a sua decisão. Ela testemunha o fato de que Deus ouve nossas orações, porque ela rezava muito e nas suas orações Deus escutou e considerou ela como uma cheia de graça. Cheia de graça, a ponto de ser escolhida para ser a mãe do Salvador. E essa mãe, como testemunha de Deus, como filha de Deus e como mãe de Deus, responde às nossas necessidades com a sua intercessão. Ela pega as nossas orações e leva para Deus e intercede a Deus por nós. Isso nos lembra o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, nos lembra que temos a maravilhosa oportunidade de nos tornarmos participantes dos planos de Deus para a humanidade. Do mesmo jeito que Deus escolheu Maria, Nossa Senhora, para participar do plano de salvação da humanidade, fazendo-a conceber por obra do Espírito Santo, esse mesmo Deus
nos oferece uma oportunidade de participarmos dos planos de Deus para essa mesma humanidade, como pessoas ungidas, como pessoas consagradas, como servos de Deus, como pessoas que se entregam a Deus, se entregam à sua vontade e se enchem do Espírito Santo e manifesta a vontade de Deus neste mundo. O fato de Maria ter aceitado a vontade de Deus, mesmo diante das implicações que ocorreram em sua vida e que poderiam ocorrer em sua vida naquele tempo, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser rejeitada, ela poderia ser perseguida. Mesmo diante dessas implicações, Maria nos dá o exemplo para que nós possamos ser encorajados a fazer a mesma coisa, a dizer sim a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos refletir em tudo isso. O anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora é um marco histórico na história da humanidade. Nossa vida seria diferente se Maria dissesse não. Nós não conheceríamos a salvação do mundo. Nossa vida estaria destinada à condenação eterna se Maria dissesse não. Mas Maria disse sim. Daí é um marco na história. O fato de Maria ter aceitado a vontade de Deus, mesmo diante do enorme impacto que isso teria em sua vida, é um exemplo inspirador para todos nós. Porque nós sabemos, como já foi dito antes, o sim de Maria provocou um grande impacto em sua vida. Ela, como um ser humano comum à vista de todos, ser escolhida para ser a mãe do Senhor, foi um impacto muito grande. E além disso, sua vida nunca mais foi a mesma. Ela mesma disse que Deus escolheu a humildade de sua serva diante de muitos grandes que poderiam ser escolhidos. Então, esta história nos ensina que devemos nos submeter à vontade de Deus e aceitar a sua ação na nossa vida. Precisamos esquecer um pouquinho de nós mesmos, de nossa vontade, e procurar fazer a vontade de Deus. Se Deus coloca para nós a sua vontade, nós precisamos aceitar essa vontade e nos submeter a Ele, obedecendo-lhe em tudo aquilo que Ele nos disser, como em Caná da Galileia, Maria nos propôs. Se somos cristãos, devemos nos preocupar em ler e refletir sobre a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora e sobre como esse fato poderá nos beneficiar com suas lições e como aplicá-las à nossa própria vida. Maria é um exemplo de fé. Maria é um exemplo de obediência. Uma fé e obediência que nós precisamos imitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena.
Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Mensagem de Natal. Desejo que neste Natal a verdadeira celebração seja dentro de todos os corações e que lá se renovem os melhores sentimentos. Que haja amor, paz e perdão nas casas de todos. E muito mais que presentes, que se troquem gestos de carinho e bondade entre todos. Que o nascimento de Jesus sirva de inspiração para que por todo lado se espalhe o amor e a generosidade. Desejo que neste Natal todos sejam felizes e festejem o nascimento de Jesus, rodeados pelos que mais amam em paz e com muita alegria. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Votos de toda a equipe, a você, amigo colaborador, e a você, amigo ouvinte. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Momento de oração. Senhor Jesus, Deus de amor, nascido da Virgem Maria, neste momento nós nos entregamos em Tuas mãos, te pedindo, Senhor, que você nos conceda a graça da santidade, que nós possamos nos consagrar à vontade de Deus, como Maria o fez. Nós queremos, ó Deus, fazer a vontade do nosso Senhor. E para isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com uma graça especial. Concede-nos, ó Deus, uma porção do Espírito Santo em nossa vida, para que essa porção do Espírito, daquele que é poderoso, possa nos transformar. E assim nós possamos ser novas criaturas, transformadas pelo poder do Espírito Santo, que vive somente para agradar a Deus. Concede-nos, ó Deus, essa graça. Nós te louvamos e te glorificamos hoje, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Mãezinha do céu, nossa advogada e nossa intercessora, roga por nós, como rogaste por aquele casal, mesmo sem eles saberem que estavam passando por dificuldade, mesmo sem eles saberem que iriam enfrentar um problema pela frente, mas a Senhora, tomando consciência dos problemas que eles iam passar, da vergonha que iam ter ao faltar o vinho, a Senhora intercedeu por eles e receberam a graça de um grande milagre em suas vidas. Mãezinha do céu, nós te pedimos que a Senhora também nos conceda esse milagre, que a Senhora interceda a Jesus para que esse milagre aconteça em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos finalizando agora mais uma programação de evangelização, reflexão catequética e de evangelizar. Obrigado a você pela sua audiência. Fique com Deus e até nosso próximo projeto de reflexão. Até nossa próxima programação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, agradecemos por mais um ano de parceria incrível. Que este Natal seja repleto de momentos especiais e o ano novo traga consigo prosperidade e felicidade. Boas festas e um ano novo cheio de realizações para você e sua família. Acabamos de apresentar o podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai.